O ser humano sempre gosta de endeusar personagem, sempre gosta de idolatrar as pessoas. Nós estamos no mês da Copa e estamos vendo, pelos noticiários, homens mortais, homens comuns sendo endeusados pela mídia, pelos torcedores. E o que nos chamou a atenção foi um dentre eles que foi endeusado pelos jornais esportivos do mundo todo, que se chama Cristiano Ronaldo, um jovem. E imagine aquele homem, como que ele deve se sentir quando ele foi endeusado, idolatrado. Uma nação inteira colocou ele como salvador, no esporte que ele é. E depois nós vimos a humilhação, o fracasso que foi esse homem. E aí nós, olhando essas coisas, meditando, começamos a lembrar também de alguns jogadores de nosso país, o qual também foi idolatrado, foi endeusado, e hoje estão fora do futebol. Outros saíram precocemente, tiveram muitos problemas. Foi o Ronaldo, tal de fenômeno, e tantos outros. E em todas as áreas o ser humano gosta de idolatrar outras criaturas. O ser humano tem uma tendência muito grande para colocar essas pessoas como quase que perfeitas. Mas Deus, Ele está vendo tudo isso. E a palavra de Deus fala que Ele não concorda com esse tipo de coisa. Você pode notar que todas essas pessoas que foram idolatradas, endeusadas, as mesmas pessoas que o idolatraram, que levaram eles para cima, a mesma boca humilha, a mesma boca fala coisas humilhantes para eles. E também no meio cristão nosso, no mundo gospel, como eles gostam de dizer, o mundo gospel, gosta até da palavra. É uma palavra de moda que nosso país adotou para ser cristão agora, é gospel. Isso aí é um modismo do mundo, o mundo que gosta de inventar essas coisas. E os evangélicos também adora também acompanhar os modismos gospel. No mundo gospel, falo mundo gospel porque eles não pertencem ao nosso Senhor e Salvador, que se pertencesse jamais também eles aceitaria glória para si próprio. Tem os artistas gospel, nós chamamos, quais são endeusados, são assediados. Tem os pregadores também famosos. E nós percebemos que esses homens, depois que eles recebem essa fama e não dá glória a Deus, você depois lá na frente vê que causaram grandes escândalos. Depois você vê que eles foram abatidos, o espírito altivo deles foram jogado por terra. Eu quero fazer uma leitura no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, próprio Deus: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus está falando que Ele não dá a glória dele para ninguém. O que é a glória a Deus? A palavra de Deus fala que nós devemos colocar Deus em todo o nosso caminhar, em toda a nossa vida. Toda criatura de Deus tem que reconhecer Deus. Mas o ser humano não reconhece Deus, reconhece criaturas como eles mesmos. No livro de Romanos também, ele fala sobre a criatura estar mais em destaque do que o próprio Criador. No livro de Romanos, capítulo 1, vou fazer a leitura aqui para você entender, Tá aqui. Pois Deus, Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
Então, as pessoas hoje, inflamadas em suas próprias paixões, eles servem mais a criatura do que o Criador. Nós assistimos às vezes, vemos pelos noticiários, pelos telejornais, esses homens lá em cima. E o interessante é que a televisão tem um poder tão grande que quando esses homens aparecem na televisão, as pessoas saem gritando, saem pulando atrás deles, querendo ver eles a qualquer custo, num frenesi sem precedente no meio gospel. É a mesma coisa. Cantores gospel vêm, não tem muita diferença desses cantores seculares, e eles não são chamados mais de cantores que cantam para Deus, são chamados de artistas, são chamados de ídolos gospel, E eles mesmos gostam disso aí, e no palco deles eles colocam aquelas parafernálias para poder chamar a atenção. Não tem mais aquela simplicidade. Aí você pode estar se perguntando, ora, e a tecnologia não pode ser usada para as coisas de Deus? Pode, mas o problema está no exagero, aquelas parafernálias, luzes, fumaça, tudo mais. Não há necessidade. Pode usar a tecnologia para ter um bom som, mas também sem exageros, que quando começa a exagerar, a imitar o mundo, já está em pecado. Apesar que esses homens, uma grande porcentagem deles nunca conheceram o nosso Senhor e Salvador. A partir do momento que eles estão explorando, cobrando cachê altíssimos, já não está de acordo com a palavra. Deus deu o dom da música, deu a voz para eles, e eles usufruem para si próprio, não para engrandecer o reino de Deus. E eles servem para se engrandecer a si próprio. E a palavra de Deus vai dizendo que esse tipo de gente que faz isso, que não dá glória a Deus, que endeusam esses seres mortais, olha o que acontece aqui. Capítulo 1 de Romanos, versículo 28. É por isso que acontece isso, olha. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Esse texto aqui é bem abrangente, porque toda vez que eles estão cometendo torpezas, a palavra de Deus entrega a eles a um sentimento perverso. Pronto, você quer se sujar mesmo? Não quer ter conhecimento? Não, então vai se afundar cada vez mais. Vai se cair, um abismo vai chamar outro abismo. Esse livro aqui de Romanos, ele fala aqui até em todas as áreas, do homossexualismo, fala da idolatria e vai falando de toda imundície que o ser humano gosta. E como nós estamos no mês da Copa, então são 12 ídolos, 24 ídolos correndo pelo campo, e consegue parar um país inteiro, consegue dar prejuízo. O lucro que tem com isso é muito pouco com relação ao que o país para e que as pessoas ganham, porque isso não acrescenta nada na vida de ninguém, só atrasa, e um país desenvolvido mesmo, eles não levam isso em consideração. Mas o nosso país, que dizem que tem mais de 30 milhões de pessoas crentes, não era nem para ser desse jeito, era para ser diferente. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque talvez você é um daqueles que idolatra a própria criatura que Deus criou, que é o ser humano. Eu conheço muitos servos de Deus que se dizem servos, mas naquele momento ali ele está também na frente, se ajoelhando, não fisicamente, mas com o coração dele se ajoelhando à frente daquela ídolo, correndo. E vocês têm que abrir o olho, prestar atenção, porque esses ídolos é sempre abatido lá na frente. A palavra de Deus fala que o orgulho precede a ruína.
E depois a gente vê que não foram nada daquilo que a mídia, que os seres humanos elevaram eles. Toda aquela pompa, todo aquele poder que falavam que ele tinha, não tinha nada a ver, não puderam fazer nada. Foi como aconteceu com esse jogador, né? A seleção dele foi humilhada, porque confiaram totalmente nele. E tá aí hoje, para exemplo nosso, porque nós devemos dar glória, devemos glorificar o único Deus, Criador de todas as coisas. E esses homens, eles pegam a glória para si. E nós temos exemplos nas escrituras de ídolos. Herodes foi um, que começaram a endeusar ele. Na mesma hora, o anjo de Deus o feriu, porque ele não deu glória a Deus. Então, hoje você vê pregadores gospel famosos, fizeram tanto famoso, hoje está no esquecimento. Cantores, cantoras que pegaram a glória para si próprios. Se não caíram, vai cair ainda, se não se arrependerem desse pecado que se chama orgulho. Eu gostaria que você que está prestando atenção na Copa, você tome cuidado para você também não estar idolatrando, para você não estar fazendo cura a milhões de pessoas, né? Endeusando aqueles homens que não fazem diferença nenhuma na nossa vida, não faz diferença, não traz exemplo nenhum. Eles não ganham milhões, mas não fazem diferença na vida das pessoas. Quanto que um médico, quem nós deveríamos valorizar, honrar, sem idolatrar, seriam os médicos, seriam os bombeiros, os policiais, os garis, aqueles que cuidam realmente do nosso cotidiano. Mas esses jogadores de futebol, eles só fazem você desviar o teu olhar para você não observar para onde que o nosso país está indo, para onde que o governo está nos levando. Enquanto isso, o povo está aí distraído com a Copa. Depois que terminar essa Copa aí, vai ver as leis que foram feitas às escuras, que foram feitas escondidas, e depois vai ficar se lamentando. Por quê? Porque as pessoas foram tolas, foram ignorantes, e a palavra fala que Deus os deixou a revelia, e acontece isso. Gostaria que você pensasse nisso.